Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Descobri aqui que ele tem várias pós-graduações. Olha, adora estudar, então eu não vou nem ficar aqui relatando quantas pós ele já fez, né? Mas posso dizer que eu fico muito orgulhosa toda vez que eu recebo um ex-aluno aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael Tedesco. Obrigado, doutora Carla. Obrigado pelo convite. Confesso que eu fiquei surpreso pelo convite, pelo carinho. Um dia que lhe encontrei no evento, fiz questão de cumprimentá-la e fazer referência que você foi minha professora de Direito Marítimo, por sinal. E eu costumo dizer que os professores marcam muito a nossa trajetória, né? Sim. Eu já dei aula, algumas aulas, e eu falo que a docência é realmente um talento, né? É um dom, né? E os professores marcam a vida profissional dos seus alunos, né, posteriormente, porque você acaba tendo maior proximidade ou não com a matéria, dependendo do professor que você tem, né, daquela disciplina, né? Realmente, isso é um fato. E eu tive ótimos professores, dentre os quais eu posso mencionar o seu nome. E o seu caso, eu não te falei isso ainda, vou falar agora no podcast. Tem um caso curioso, porque quando eu era seu aluno, você já tinha o seu livro. Sim. E você nos indicou como uma das obras a ser estudado o seu livro. Então, eu falei assim, meu Deus, aonde eu vou encontrar um livro de Direito Marítimo? Pra gente era uma novidade Direito Marítimo, é uma matéria, né, que não é tão comum assim de se estudar em faculdade, né? E aí, então, para minha surpresa, hoje eu trabalho no escritório do Dr. Rodrigo Martins, e lá tem uma biblioteca muito vasta, muito ampla. E eu falei assim, caramba, eu duvido que o Dr. Rodrigo tenha esse livro da doutora Carla de Direito Marítimo aqui, eu vou procurar. E não é que eu encontrei? É mesmo? E tinha o seu livro lá na biblioteca. Ou seja, já tinha o seu prestígio, já tinha entrado antes, muito antes de eu saber, no escritório. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu digo que quando a gente encontra alunos se destacando, nos dá muito orgulho, na verdade. Obrigado. Mas vamos lá, eu sempre pergunto por que você escolheu o direito? Bom, como é que surgiu na sua vida? O meu pai, ele é formado em Direito na Faculdade de Cachoeira Itapemirim, né? Há muitos e muitos anos atrás. Meu pai hoje já está com 84 anos de idade. Graças a Deus, muito são e com muita saúde. Mas o meu pai, ele ainda, depois de fazer Direito, ele não exerceu a profissão. Ele foi ser aviador. Uma coisa assim completamente diferente, né? Meu pai foi aviador a vida inteira, foi piloto mesmo, comercial. Já pilotou acrobacias, fazendo acrobacias com avião e tudo, enfim. As juventudes. E até caiu uma vez de planador, engatado em um amigo dele que fartou no avião que estava puxando ele, né? Ainda engatado, né? Não tinha atingido ainda a altura e velocidade necessária para desengatar. Ele faleceu e meu pai, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Então eu tinha na família essa referência. Eu tenho um tio também que é advogado, que é o Aclésio, em Colatina, Aclésio Tedesco. Então eu tinha essa referência na minha casa, no direito, embora meu pai, como eu te falei, não exercia, mas meu pai sempre foi um apaixonado pelo direito. E ele sempre me aconselhava a fazer direito. E eu optei pelo direito. Eu vi que nas outras áreas eu talvez não me encaixaria muito, nem na área de exatas, nem na área de biomédicas, né? E fui para Ciências Humanas e lá eu encontrei o direito e aí foi um encontro muito bonito, porque eu fiz os meus vestibulares, na época ainda vestibular, e fui aprovado na UFES e na época na FDV, né? FDV e UVV. E aí meu pai, então, me pediu para que eu fizesse a FDV, porque ele falou assim, meu filho, a UFES, naquela época tinha muita greve. Muita greve. Era greves, assim, subsequentes. E ele falou, eu acho que está abrindo uma faculdade muito boa, essa faculdade é muito boa, eu sei quem está por trás, são pessoas muito sérias, são professores muito competentes. Já tinham 2 turmas, eu acho, à minha frente, na FDV, na época.
ela funcionava nos colégios americanos, na Praia do Canto. Né? Eu falo que eu peguei todas as sedes da FTV, né? Foi o colégio americano, depois foi o Darwin, e depois por fim, a sede onde é hoje, lá em Santa Lúcia. E então eu falei, não, pai, eu acho que seria uma boa opção, e eu fui fazer a FTV. Né? Então eu cursei a FTV. Eu sempre tive assim, um apreço muito grande tanto pelo Ministério Público quanto pela magistratura, quando era estudante. E eu digo o seguinte, é muito bom fazer uma boa faculdade. Não que a faculdade seja boa, mas você fazer uma boa faculdade, sabe? Sim. Você, assim, aproveitar esse período. Porque é um período, são 5 anos que se você estudar de fato, né, e aproveitar aquele momento para você estudar mesmo, sabe? Fazer boas faculdades, tirar boas notas, ser um bom aluno, você sai da faculdade à frente dos demais, que serão, dependendo do que você for seguir na frente, serão seus concorrentes ou seus colegas futuramente, né? Então, assim, eu fiz uma boa faculdade, eu tive uma boa base, né? Então, fiz a prova do OAB e fui fazer diretamente a escola da magistratura. Porque Você queria concurso público? Naquela época, sim, eu queria... Então, Carla, foi uma trajetória, assim, muito confusa um pouco, assim. Deixa eu tentar me organizar. Durante o período de porque faculdade. Quando eu estagiava, eu sempre estagiei desde o primeiro período da faculdade. Qual foi o seu primeiro estágio? Meu primeiro estágio foi no CRA, Conselho Regional de Administração. E foi tudo por processo seletivo. Conselho Regional? E lá eu tive meu primeiro contato com legislação. Porque lá eu tinha o objetivo de verificar se as empresas que atuavam na área de administração estavam registradas, analisar o objeto social, verificar a legislação que regia o tema para saber se elas se enquadravam ou não dentro da função de administrador. Sim. E então aí você fazia uma notificação, autuava, enfim, um processo de fiscalização das atividades profissionais de administrador. Então muita eu comecei da resolução, exatamente. Então eu comecei no CRA através de um processo seletivo. E fui aprovado e comecei a estagiar lá. De lá, aí não paro por aí, eu fui para o CRM. Nossa! Porque a advogada desses 2 conselhos, minha querida doutora Magda Barreto, que na época era até sócia da doutora Luciana Judes, ela era advogada dos 2 conselhos. Então, eu passei para o CRM, no CRM eu fui para o Tribunal de Ética. Aí eu fui ter mais contato agora com um processo. Os processos o primeiro contato que eu tive com processos administrativos, das sindicâncias e depois os processos administrativos. E aí de lá eu fui para o fórum. Aí eu comecei a trabalhar tanto no cartório, depois fui trabalhar em gabinete. E aí eu comecei a ter o contato com a magistratura, com a função do magistrado, né? Especificamente. E do fórum da magistratura eu fui para o Tribunal de Justiça. Eu fui trabalhar dentro do gabinete recentemente ele faleceu, né, nosso querido desembargador Osli, que foi o primeiro contato também que eu tive com o direito penal na prática. Né? A gente sempre gosta muito de estudar o direito penal na teoria, Nossa. Né? Mas foi a primeira oportunidade que eu tive de estudar o direito penal na prática, e foi onde eu falei assim, não, eu gostaria de ver como que é o direito penal, e fui fazer essa experiência no tribunal, e foi maravilhoso. A convite da doutora Regina, uma colega, Regina Ferreira, que também aposentou agora como magistrada, uma brilhante magistrada, foi uma brilhante colega também de faculdade, uma dos melhores alunos das 2 turmas, inclusive, a doutora Regina. E aí, então, eu fui para a advocacia, eu fui fazer fiz um processo seletivo também no escritório do Dr. Rodrigo Martins. Existiam alguns escritórios que me interessavam, um deles era o Dr. Rodrigo Martins. E foi até engraçado que no primeiro dia que eu fui fazer essa prova no processo seletivo, eu não o conhecia pessoalmente, não sabia quem ele era. E aí, então, ele entrou no elevador comigo sem eu saber quem ele era. E ele estava do meu lado. Aí, de repente... Coisa de filme, gente. Ele saiu. E aí, de repente, quando saiu do elevador, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Aí eu falei, acho que ele é o Dr. Rodrigo, então, porque eu achava que fosse, pelo que me falavam como ele era, né? Mas ele entrou na mesma porta do escritório, só que ele entrou na porta dos fundos e eu entrei pela porta da recepção. Aí quando eu vi, já era ele. Eu falei, já começamos bem, já tive uma boa coincidência. E aí fiz um processo seletivo também do Dr. Rodrigo, entrevista, passei por isso, e também fui admitido lá no escritório dele. Comecei a trabalhar numa mesinha no corredor, lá no escritório. Ele botou... Primeiro, eu já estava no final do meu curso de Direito, quando eu comecei a estagiar lá, né? E aí ele me colocou um livro, o primeiro livro para eu ler. Era o título, não me esqueço mais, era Me Formei e Agora.
E era um livro muito antigo. E era justamente a dúvida que todo estudante de direito tem quando sai da faculdade, né? O que seguia era a minha dúvida. Porque eu passei por todas as searas, assim, posso dizer, do direito, tanto na parte do julgador julgando, e fui advogar, e passei dentro de conselhos analisando processos, né? Sim. Enfim, tive uma boa experiência, assim, com direito, com um fórum mesmo, a militância do advogado, o dia a dia, né? Na época não existia, meu Deus, o que era processo eletrônico naquela época, né? Não. Quantas escadas da Maria Ortiz que eu tive que subir para ir no fórum, para protocolar prazo, assim, de última hora. Alguém que falou aqui que desistiu da advocacia por causa da escadaria. Nossa, a doutora Carla subiu muito aquela escada, meu Deus do céu. Ia chegar lá assim, transpirando, para poder aparecer lá, para protocolar um processo, um prazo. Enfim, então assim, e no meio disso tudo, eu estudava, porque eu falava assim, meu Deus, eu estou no escritório de advocacia, né? Eu vou me formar, não sei se eu continuarei aqui depois que eu me formar, né? Eu estou aqui como estagiário, né? Se eu estudar, eu vou aproveitar isso para, se eu for fazer concurso, se eu for ser advogado, enfim, né? Estudar não quer demais, eu sempre falo isso. Exato. E não pode parar, é um hábito, vira um hábito. E, enfim, eu, graças a Deus, permaneci no escritório, eu fui contratado pelo escritório, mas eu continuava estudando, assim, paralelamente, fazendo... Aí eu fiz a escola da magistratura, voltando agora o encaixe da escola da magistratura, né? Fazendo a escola da magistratura, porque eu almejava um concurso público também. E na época era obrigatório, né? Se você não tivesse... Aí tempo de advocacia, você fazia exatamente, escola, você faz escola da magistratura. Exato, então, assim, eu falei, olha, se eu tiver escola da magistratura, eu supro esse tempo. Então, você podia fazer a escola da magistratura para suprir o tempo. E, assim, é uma ótima experiência a escola da magistratura também, viu? Assim, hoje o desembargador Júlio está à frente, mas na minha época, o falecido desembargador William Couto Gonçalves, excelente professor. Excelente. E depois foi do desembargador Fernando Bravin, também como diretor. Hoje, doutor Júlio César. Assim, a gente tem na escola de magistratura um exemplo de ensino jurídico hoje no Espírito Santo. É uma excelência o ensino deles. Sim. É muito bom. E assim, eu tenho muito orgulho também de dizer que naquela época, o doutor Rodrigo Martins, com quem eu trabalho hoje, até hoje, graças a Deus, ele era o único advogado no corpo docente da escola da magistratura, nos representando dentro da escola da magistratura, e foi meu professor. Né? Foi meu professor também na escola da magistratura. Eu tive essa oportunidade ímpar de ser aluno dele também. Legal. Então, eu concluí a escola da magistratura, doutora Carla, mas antes de concluí-la, eu concomitantemente consegui fazer uma pós-graduação durante a escola da magistratura. Né? Minha primeira pós-graduação eu fiz junto com a escola da magistratura. Depois eu fiz mais 2 pós e fiz um mestrado da Gama Filho, que era continuidade de uma pós-graduação de Direito Público da própria Gama Filho, num convênio que eles haviam feito com a Assembleia Legislativa. Entendi. Aqui. Então, eu assisti a aula em Vitória. Legal. Né? Fazia as aulas em Vitória, da pós-graduação. Depois eu tive uma coincidência, porque quando você fazia pós-graduação, você, dependendo da nota que você oferecia, eliminava 3 créditos no mestrado, você poderia eliminar. Então, eu consegui coincidir, eu ia uma vez por semana só no Rio e voltava. Então, eu consegui fazer isso de forma assim, tranquila. Para mim foi ótimo, foi uma experiência boa. Em Direito Público, na verdade, Direito e Cidadania, o nome do mestrado que eles tinham lá. É o primeiro que fala que concluiu um mestrado de uma maneira tranquila. Porque todo mundo se desespera. Como é que você conseguiu? Porque podia ser pior. Não foi tranquilo, não, mas podia ter sido pior, porque eu poderia ter ido para lá várias vezes por semana. Aí eu consegui conciliar para ir uma vez só. Então, para mim, foi até um estímulo, né, para eu poder fazer um mestrado fora e sair numa vez só daqui, né? Então, assim, por isso que eu falo que não... a gente tem que agradecer que poderia ter sido pior. Né? Mas, assim, e no escritório, eu também tinha exemplos de pessoas que estudaram para concurso, que foram 2 colegas que eu tive lá, doutor Carlos Henrique Rios Amaral Filho e doutor Letícia Pimentel, que são magistrados hoje, excelentes profissionais, todos 2 são muitos juízes, e eles foram também para a carreira da magistratura. E eu acabei, assim, eu fiz um concurso. Eu acabei fazendo um concurso só, assim, porque eu levei mais a sério, que foi para o Ministério Público de Minas Gerais. Eu fui uma vez com o doutor Carlos Henrique fazer uma prova, e depois fui de novo fazer uma segunda prova, e acabei sendo aprovado nas fases iniciais, mas infelizmente na prova oral eu não consegui nota o suficiente,
para passar e também tá tudo bem. E ali você desistiu? Ali eu desisti, ali eu não prossegui mais. Eu não, e por que também, doutora Carla? Porque a advocacia também, ela veio preenchendo cada vez mais espaço na minha vida. E né? aí vai te conquistando. E vai me conquistando e vai também trazendo muitas responsabilidades, né? A gente vai trazendo resultados. Vai trazendo resultados. Porque eu acho que a primeira dúvida que a gente tem é essa, né? Será que a advocacia vai me trazer um resultado capaz de eu me sentir estável, né? Eu acho que é a primeira grande dúvida de quem se forma. Até porque, assim, é um movimento não tão célere, né? Não, exatamente. A gente tem que ter muita paciência, persistência, tem que perseverar, né? Lutar, investir Não, em os si primeiros mesmo. anos da advocacia são bem difíceis. Não é fácil, nunca foi. É um trabalho realmente de plantio para depois... Sim, né? Demais. Mas você lembra, assim, de sua primeira audiência? Olha, eu me lembro da minha primeira audiência, salvo engano, foi uma audiência que eu fiz em Viana. Nossa, em Viana, para um cliente, chamava-se Chocolates Vitória, que inclusive foi uma empresa que entrou em falência, infelizmente. Mas foi uma primeira audiência que eu fiz, foi para Chocolates Vitória em Viana. E minha primeira petição, assim, que eu fiz depois, assim, de ter sido formado, assim, petição que eu fiz mesmo, minha autoria, foi uma contestação que eu me lembro perfeitamente. Eu até encontrei com ele um dia, que eu fui para um cliente, era Tiazeirinha, posso falar, porque o processo já até foi extinto há muitos anos. E eu fiz uma contestação num caso, não sei se vocês se lembrem, vocês vão se lembrar, na época essas empresas de turismo contratavam atores da Globo para poder viajar com os adolescentes para Disney. Sim, isso mesmo. Então, assim, aquele ator da Malhação, que fazia sucesso. Vai nesse grupo. Ou da novela, vai nesse grupo. E na época, quem era o ator que estava na moda era o Thiago Lacerda. Thiago Lacerda. Então, ele entrou com uma ação, parece-me, para poder alguma coisa de direitos autorais, eu me lembro de imagem, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas, graças a Deus, a gente logrou êxito da ação, a gente conseguiu um julgamento de improcedência, enfim, e transitou julgado em favor da agência de viagem. Essa foi a minha primeira petição que eu fiz na época depois que eu me formei. E essa audiência também foi na cidade de Viana. Que legal. E que história é essa do cliente desmaiar em audiência? Na verdade, não foi um cliente, foi uma testemunha. Que ele era funcionário do meu cliente. Foi um acidente automobilístico. Ele estava usando um veículo do meu cliente. E ele atropelou uma pessoa, né? Essa pessoa também estava atravessando um lugar inadequado e houve esse acidente. E por ele respeitar muito esse meu cliente, é uma pessoa de idade, é um cara muito bacana, ajudou muito ele. Então, eu acho que aquela situação que ele acabou envolvendo o meu cliente, isso trouxe para ele um desgosto muito grande, uma pressão muito grande. Aquilo já estava assim, nele. E eu sempre falo, sabe, doutor Carlos, com testemunhos, uma coisa assim, diga sempre a verdade. Claro. O discurso é verdade. Não vamos treinar testemunha, sem falar assim, não. Diga o que você viu, diga o que você sabe, o que você escutou, enfim, apenas isso. E ele chegou para a audiência, eu vi que ele já estava muito nervoso para aquela audiência. Perguntei se ele estava tudo bem com ele, o fulano está tudo bem e tal. Falei, você vai falar da forma como o acidente aconteceu, não tem problema, fique tranquilo, dá tudo certo e tal. Ele entrou. O juiz começou a interrogá-lo e eu percebia que ele estava muito branco. Muito branco. E eu estava ao lado dele. Ele estava sentado de frente para o magistrado, como se fosse essa mesa onde nós estamos, né? Que estava o juiz, ele estava aqui e eu estava do lado. A outra parte, onde a senhora está. E o juiz começou a inquiri-lo, ele começou a responder, começou a ficar muito branco e tudo começou a transpirar demais. Eu falei, caramba, eu acho que ele está passando mal. Mas eu perguntei e tal, falou, tá tudo bem e tal. De repente, de uma hora para outra, ele desmaiou. Ele caiu. Ele veio caiu no meu colo aqui, assim, no meu colo. E todo mundo ficou parado, né? Sem saber o que fazer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém traz uma água, aqui. faz alguma coisa para poder acudi-lo e tal. Mas depois ele se levantou, recuperou e tal. Só de nervosismo. De nervosismo. Ele ficou nervoso com a situação, que ele acabou se envolvendo e envolvendo também. Mas o juiz não achou que ele estivesse mentindo, nada disso? Eu acredito que não. Até mesmo porque os pedidos foram majoritariamente favoráveis a nós. Na ação, assim. Então, grande parte foram julgados improcedentes. Eu acho que foi aquela situação do nervosismo. Até porque tinham outras testemunhas também que corroboravam o que ele viu, a forma como as coisas aconteceram, do mesmo jeito que ele falou, sabe? Então,
Foi algo assim, realmente, talvez mais pessoal dele com o meu cliente que estava presente ali naquele momento, né? Uma situação sem graça para ele. E tiveram também, para ter a oportunidade, 2 casos interessantes também desses casos assim, pitorescos de audiência. Eu não era muito advogado de fazer audiência, eu sempre fiquei muito mais dentro do escritório escrevendo, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Mas, assim, eu fiz muita audiência, porque na época nós tínhamos uma empresa muito grande como cliente e fazia muito acidente de trabalho. E aí, na época, a intracompetência era no juízo civil. No juízo, né? Exato. Depois que, com a emenda, que foi para a Justiça do Trabalho. Mas aí nós tínhamos 2 casos interessantes. Foi um caso de um dos autores ter entrado na sala de audiência, na audiência de instrução e julgamento, com colar cervical, com muleta, todo assim, enfaixado, assim, realmente, assim, parecia que ele estava muito, muito mal. Ele não conseguia se mexer, ele tinha que levantar de tempos em tempos durante a audiência, que ele não podia ficar muito por causa da coluna e tudo. Então, assim, e a audiência sempre durava muito tempo, porque eram muitas testemunhas, os fatos eram muito detalhados e tal. E já saí fora de Vila Velha, essa empresa funciona ainda lá, muito depois de 18 horas, à noite já saí de audiência para poder colher depoimento. Então, ele chegou desse jeito. Aí fizemos audiência, tudo bem, fomos embora. Doutora Carla, aproximadamente assim, 1 ou 2 semanas depois, houve uma manifestação na frente dessa empresa. Essa empresa estava sendo vendida e os funcionários da empresa adoravam o atual presidente daquela empresa, que a fundou, inclusive. Então, esse rapaz que chegou nessa audiência estava com o presidente no ombro, vamos dizer assim, na cacunda. E tiraram uma foto dele, saiu na tribuna, na Gazeta, assim, na capa do jornal. Né? Essa pessoa que não podia sequer andar e tinha problema de coluna, estava carregando um senhor nas costas. E pasme, a ação ainda foi julgada parcialmente procedente e nós só conseguimos ganhar e reformar a sentença, obviamente, no tribunal. No tribunal. Esse caso foi um caso assim. E assim, é bom esse tipo de coisa para chamar atenção pelo seguinte. Nós, advogados, nós temos um papel muito importante, sabe? Hoje, ainda de forma tímida, nós estamos vendo algumas decisões condenando os autores, além de julgar improcedente, em má-fé, e algumas ainda, principalmente na Justiça do Trabalho, os advogados. Né? Então, assim, nós como fazemos esse meio, né? A gente faz essa intermediação do cidadão, né? Ao Poder Judiciário, com o Poder Judiciário, nós temos que ter esse cuidado, sabe? E é uma responsabilidade muito grande. É claro, né, doutora Carla, que muitas vezes nós também somos, vamos dizer assim, entre aspas, enganados. Os fatos chegam para nós, claro que né, de uma forma, a gente junta algumas provas que existem, mas tem casos realmente gritantes que a gente precisa tomar muito cuidado como advogado para não patrocinar esse tipo de coisa, sob pena de responsabilidade pessoal. Também, né? Então, por isso que eu estou tocando nesses assuntos, né? Para poder chamar a atenção. Isso é muito importante. Que é muito importante. Um outro caso foi o mesmo caso, a mesma empresa, tudo certo, a pessoa também entrou com acidente de trabalho e depois nós fomos descobrir que dentro da empresa... dentro da empresa nós tínhamos umas Olimpíadas internas. Assim, Olimpíadas mesmo, com modalidades esportivas como se fosse a Olimpíada. Atividade física mesmo. Modalidade esportiva, tiro de não sei quantos metros e tal, salto de distância, tudo. A mulher, eles descobriram, ela saiu no jornal da empresa como campeã dessas Olimpíadas. E falando que não podia andar, ou não podia mexer a mão, não podia, e ela era campeã em várias modalidades das Olimpíadas internas. Audiência. Depois dessa audiência também, né? Então, assim, a gente tem casos assim que talvez os advogados delas também, do lado do sindicato, também de repente nem sabiam desses eventos aí que aconteceram, mas, enfim, é um caso que nós advogados temos, são episódios que nos alertam. E nenhum deles teve condenação de má-fé das partes? Não teve. Não teve condenação de má-fé. Boa pergunta. Não houve condenação de má-fé em nenhum caso e nem outro. Poxa, né? Porque aí, né? Não, eu lhe falei que no primeiro caso, inclusive, a ação foi parcialmente julgada procedente. Pois é. Desse que chegou todo cheio de muleta, com colar, tudo foi parcialmente procedente ainda. Porque assim, às vezes fica bastante evidente o acidente em si, né? Mas as consequências é que precisam ser verificadas. Claro, né? Com certeza. Mas não é? E sua primeira sustentação oral foi no STJ? Pois é, doutora Carla. Eu era recém-formado. Doutor Rodrigo... Mas é muito chique isso. Nossa, primeira sustentação, porque você não estava na comigo, pele, né?
Mas foi um desafio. Nossa, foi um desafio. Eu cheguei... Olha, foi a primeira vez que eu fui para Brasília. Primeira vez tudo. Eu não tinha muito tempo de formado. Dr. Rodrigo precisou. Não podia ir nessa ele precisava fazer. Precisava que alguém fosse. Despachar, entregar memorial e tudo. Eu tive que... Assim, aprender na marra, vamos dizer assim, né? Eu tive que agendar com os gabinetes dos ministros, eu tive que aprender a fazer isso, eu tive que aprender a fazer um memorial, tive que aprender a condensar, a resumir, fazer algo mais coeso. E, enfim, ir para Brasília. Então, assim, onde ficar, onde que era o STJ, o que era. E assim, só me falava que cuidado, porque Brasília tem um clima muito seco. Falava assim para mim. Eu falei, não, e daí? Nós temos que beber muita água, e seus lábios vão ficar ressecados. E tal. Eu falei, não, tudo bem, isso aí tá tudo bem, tirar de letra. Bom, cheguei em Brasília, para minha sorte, Parece calor. até que você está num deserto, né? E fui. E um calor. E eu já tive que chegar e já fazer as minhas... ir para o STJ, já estava tudo com a agenda tudo certinho, assim, um horário depois do outro, e fui fazer. Quando eu chego depois no hotel à noite, no final da tarde, eu passo mal. Passei mal, vomitei. Assim, tive um mal-estar muito grande. Fiquei nauseado. Falei, caramba, minha mãe... E o dia seguinte já era a sustentação oral que eu tinha que fazer. E aí, cheguei na sala de sessões, já estava melhor, assim, mas cheguei lá. E assim, um calor tá tão grande que a primeira coisa que eu cheguei na sala de sessões do tribunal foi tirar o paletó. Porque eu muito calor. Quando eu tirei o paletó, o segurança já chegou do meu lado, já me cutucou, falou, não, o senhor não pode tirar o paletó aqui, não. Porque o senhor tem que ficar de paletó o tempo todo. Eu falei, não, então você me desculpa, eu vou colocar o paletó. Coloquei o paletó. Queria curtir o ar-condicionado. Comecei a me concentrar para começar a ler de novo o que eu ia sustentar e tal, ver a matéria novamente e tal. E aí tocou uma sineta. Uma sineta tocou e eu continuei lendo, estava concentrado, continuei lendo. Esse mesmo segurança veio rapidamente no meu lado e já me cutucou de novo. Doutor, o senhor precisa levantar. Eu falei, para você levantar? Tá, tudo bem, levantei. Não, levantar que os ministros estão entrando. Aí eu falei, não, tudo bem. Lá quando os ministros entram na sala, você tem que ficar em pé. Eu levantei, sentei. Aí ele falou assim, eu já estou percebendo que talvez, acho que é a primeira vez que o senhor vem aqui, né? Deu para perceber, né? É a primeira vez mesmo. Enfim, mas assim, fiz sustentação e foi tudo bem, tudo correu bem. Nós tivemos um êxito no STJ, conseguimos anular até um acordo para retornar ao tribunal. E assim, foi uma experiência muito, muito bacana, sabe? Assim, muito bom. Ganhou um amigo, né? E é muito bom. Segurança como um amigo. E é muito bom você ir nos tribunais superiores para você ter uma experiência diferenciada, sabe? Depois, quando você vem para o tribunal, você vem até com mais confiança. Sim. Você ganha uma confiança. É um aperto maior, mas depois é uma confiança também maior quando você retorna, sabe? Eu achei muito proveitosa. Acho que todos os advogados, ou, enfim, quem puder fazer essa experiência, de conhecer o trâmite daqueles tribunais superiores, ou assistir uma sustentação oral, ou uma sessão, vá. E teve um caso curioso também no STF. Eu fui com um colega, e esse colega é fumante. E nós fomos assistir um julgamento, estava tendo na época do mensalão. Na época estava no julgamento do mensalão, e nós fomos ao STF. A gente teve um tempinho livre e fomos ao STF. Ele não conhecia o STF ainda, eu fui levá-lo lá. E quando chegamos lá, o ministro, hoje presidente Barroso, era o ministro mais novo na época. E o ministro mais novo senta mais próximo de nós advogados nas cadeiras ali, que são destinadas a quem está assistindo às sessões. E eu sentei praticamente assim, ao lado do ministro Barroso, né? E ele então mais perto ainda do meu lado. E ele começou a ter uma crise, e as sessões são transmitidas, ele começou a ter uma crise de tosse no meio da sessão do mensalão, que era transmitida assim, e a audiência era até grande, porque era o que estava, era a operação do momento, né, que estava acontecendo no Brasil, muita importância. Então ele teve assim, uma crise de tosse assim, horrível, teve que ser retirado do salão pelo segurança mais uma vez. Foi lá convidá-lo a se retirar, né? E ele teve que sair do salão também. Mas você tem várias questões aqui de sustentação, né? Porque aqui tem o caso do embate que os ministros votaram para decidir se você poderia ou não fazer. Tive um caso do STJ na época. Não queriam nem deixar você fazer sustentação. Exatamente, porque isso é uma questão importante, porque nós, advogados, hoje a OAB, né, hoje vem brigando, né, entre aspas, né, brigando entre aspas, lutando pelos nossos direitos de sustentar oral, fazer sustentações orais em agravo interno. Em agravo. Agora, recentemente saiu aí também, né? Pois é. E esse foi um caso que eu tive particular sobre esse assunto,
Eu havia interposto um recurso ordinário em mandado de segurança, né? E esse recurso foi decidido monocraticamente e eu tive que interpor, então, um agravo interno. Né? E então eu fui assim, muito crente de que eu teria o direito de sustentar oral, até mesmo porque eu fui tolhido do direito de fazer minha sustentação oral no recurso ordinário que é previsto por lei de sustentar, como faz às vezes a apelação. É a mesma coisa quando você tiver interposto uma apelação, né, e ele for, vamos dizer, foi negado a provimento de forma monocrática, eu fiz um agravo interno, eu fui tolhido de sustentar na apelação, eu tenho o direito de fazer uma sustentação oral no agravo interno, né, muito mais um agravo interno que faz às vezes a apelação ali, né. E foi a mesma coisa no STJ. E aí, naquela oportunidade, os ministros, então, o ministro-presidente deu a palavra à relatora, e a relatora, então, questionou se eu poderia sustentar. Que ela, pelo entendimento dela, ela falava que não. Que não poderia fazer ostentação em agravo interno. E aí, então, eles pararam a sessão para fazer uma votação para ver se eu poderia votar, para poder sustentar ou não. E aí, fui vetado, vamos dizer assim. Não deixaram eu fazer sustentação oral. Aí eu perguntei se ao menos eu poderia fazer alguns esclarecimentos de ordem fática para poder melhor assim, esclarecer já que você não tinha nem conseguido fazer no recurso ordinário. Eu também até falei isso na hora, né? Quando eles abriram a votação para isso, eu até usei esse exemplo, mas enfim, não me permitiram, como fizeram recentemente também com outros colegas nos tribunais superiores. E eu consegui fazer uma sustentação oral falando algumas questões de ordem eminentemente fáticas mesmo, mas começou a haver um certo assim, desentendimento, porque a relatora, foi um caso assim, muito curioso. O caso envolvia uma questão e ela estava votando uma questão completamente diferente do que eu estava falando. E o caso envolvia, assim, via-se que houve um erro gravíssimo interno deles lá, que o caso não coincidia com o meu processo. E eu fui, era outra matéria. E assim, eu fui falar isso e não sei se eles não se aperceberam mesmo e tal, mas eu fui falar, tive que pedir pela ordem, novamente, subir a tribuna para poder chamar a atenção para isso. Mas, enfim, não me deixaram, ela prosseguiu, foi acompanhada pelos demais, e o ministro Herman, na época, até falou comigo que se eu quisesse, eu poria embargo de declaração. Então, ficou por isso mesmo. E aí foi uma coisa, assim, realmente completamente aversa, assim, uma coisa surreal. Aí a necessidade da gente lutar pelos direitos. Exatamente. De sustentar, e a importância de ser ouvido. A importância de ser ouvido. Assim, eu acho que a gente realmente tem que subir a tribuna para falar aquilo. A importância de você estar... O que é importante? Chamar a atenção dos julgadores para ver o que é importante naquele julgamento, o que traz ali. E assim, eu particularmente, uma coisa minha, eu não gosto de ler em sustentação oral. Acho que a leitura cansa e cansa quem está te ouvindo. Você não prende a atenção do seu interlocutor. Então, assim, é você realmente tratar daquilo, os pontos importantes, ser bem sucinto. E assim, é importante o julgador também, porque se me escutassem nesse caso, não teriam decidido de forma com esse erro tão grave como aconteceu. Exato. E as assembleias de condomínio? Pois é. Eu hoje tenho uma área de atuação também de direito imobiliário. E essa parte condominial é uma parte que me atrai bastante. Eu gosto muito. Realmente todo mundo acha chato. E é chato mesmo. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas mora em condomínio. E a maioria também nem comparece à assembleia de condomínio, mas gosta de reclamar depois. Eu falo assim, ó. Exatamente. Para você reclamar, pelo menos vá à sua assembleia. Exato. Participe do seu condomínio, que é um patrimônio seu também, né? Não dá para reclamar se você não participar, não estiver lá. E algumas delas, teve um caso muito interessante, que eles queriam instalar uma antena, uma empresa de telefonia, queria instalar uma antena no condomínio, nos condomínios. E precisava da aprovação da unanimidade dos moradores, dos condôminos. Então, a empresa de telefonia, ela antecipava o contrato de locação, o valor todo, dando 10% de desconto. Ou seja, era um contrato alto, de mais de R$1 milhão, eles poderiam receber 1 milhão e pouco, assim, na hora, pelo fechamento do contrato pela telefonia. E todo mundo ficou super animado, porque, poxa, já pensaram em várias melhorias que poderiam fazer no condomínio, poder ter caixa, enfim, né? Claro. Utilizá-lo da melhor maneira possível para valorizar o seu patrimônio comum e seu apartamento, a sua unidade habitacional. Claro. Só que aí uma pessoa, um senhor,
trouxe estudos da Alemanha, da Suíça e algumas coisas assim da radioatividade que a antena produz, que era um produto cancerígeno, que pode causar câncer nas pessoas e tal, né? Enfim, correria o risco deles, moradores muito próximos àquela antena, ter um problema sério de saúde. E aí ele votou contra. E aí, na hora, tentamos argumentar, porque do lado, ao redor, tinham várias antenas. Falei, não vai ser por aquela que você vai contrair ou não essa doença. Mas, enfim, ele não ficou convencido, manteve o posicionamento e a antena não foi instalada no condomínio. Passados exatamente, eu não me esqueço, 11 dias dessa audiência, dessa assembleia, 11 dias, essa mesma antena estava instalada no condomínio ao lado deles. E a antena estava virada para o apartamento desse senhor, que votou contra. Sim, foco, exatamente. Né? Então eu falei, olha, se é problema do câncer, você não vai ter, você vai conviver com ele agora sem 1 milhão na conta do seu condomínio, vai estar na conta do condomínio vizinho, olha entendeu? Só. Então, assim, foi uma pena para esse condomínio, mas, assim, ele acabou ficando sem antena, essa oportunidade. Sem a caixa, sem... E o problema continuou existindo. O problema levantado por esse senhor continuou existindo. Só que agora no condomínio do lado. Mas já partiu briga de vizinho em assembleia? Olha, graças a Deus não. Briga não. Já discussões são normais, né? Assim, as discussões são todas normais, mas briga, violência física, ainda não tive essa experiência. Espero não ter, né? Espero não passar por ela. E teve um caso também de um senhor também que eles estavam votando sobre aquecimento numa piscina. Acho que era aquecimento na piscina, ou construção de alguma coisa na piscina. Aí essa pessoa, tem gente, é impressionante isso. A gente é uma coisa que é psíquica. Tem gente que gosta de falar não. Ah, sim. A reação normal. Não. É o não, sabe? Aquele não de primeira é falar o não e nem sabe por que está falando não. Mas tem aquele prazer de falar um não. E eu tenho a impressão que esse caso, aconteceu isso. Tinha uma pessoa que falava não, e era sim. Já era assim, e esse caso, negócio da piscina, falou não. Não. Aí o condomínio passou por cima do não dele, fez o negócio da piscina. Mesmo ele falando não, foi lá e fez na piscina. Sabe quem mais usava a piscina? O melhor da piscina? O cara que falava não. O cara do não. Ou seja, nunca teve nenhuma reclamação, porque o cara que falava não era o que mais usava a benfeitoria que foi feita da piscina, o aquecimento e tudo. Ele foi o que mais usava a piscina no condomínio. E ele foi o que falou não. Você vê que realmente nós temos essa tendência de é contraditório. Algumas pessoas têm essa negatividade, né? Tem essa necessidade, eu acho. De contrariar. De falar não. Impressionante. Fizeram, mas não foi. Aquela necessidade, às vezes, de não assumir o risco. É verdade. Um medo, né? Não. É nossa cultura também, doutora Carla. Eu percebo isso nessa Assembleia de Condomínio. A gente tem uma cultura muito assim, desprovida de conhecimento, do investimento que nós necessitamos dar ao condomínio, ao nosso habitat. Porque a gente não dá valor. Por exemplo, vai criar uma taxa extra. É um problema sério. Não. A gente não consegue, a gente tem um bloqueio na visão de que a gente está usando aquele valor para aquele dinheiro, aquela quantia para valorizar o nosso patrimônio, em benefício próprio. Mas você sai dali e gasta aquela mesma quantia para uma coisa supérflua, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa cultura assim, enraizada de desconfiança. Está dando dinheiro para outro e não para você. Exatamente. Ou que alguém vai desviar aquele valor, ou que vai ter uma atitude desonesta de um síndico ou de uma administradora, sabe? Então a gente tem muito isso assim, ainda enraizado na nossa cultura e que acaba impedindo de fazer investimentos necessários para o condomínio. A gente já chegou aí no tempo, ele já me avisou, né? E a gente assim, ainda ficaria mais. Eu fiquei preocupado de não ter assunto para poder conversar com você. Tá vendo? A gente ficaria aqui ainda há muito tempo. Que bom. Agora a gente entra num momento que eu falo, né? É um bate-pronto, eu falo, você me fala o que vem à sua cabeça. Nossa senhora, agora fiquei de surpresa, hein? Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado? Você não vai conseguir. Justiça é dar àquele que realmente tem direito. Alvará é um reconhecimento ao trabalho desempenhado. O que mais te irrita num processo? Desonestidade. Nunca comece uma sustentação oral com? Sem ter estudado o processo antes e lendo. Processo físico ou eletrônico? Desculpa. Físico. Você também é daqueles que gosta do post-it marcando? Adoro papel, gente. Não tem jeito, eu adoro papel. Mas, é claro, a gente tem que se adaptar à realidade. Claro, sem dúvida. Audiência presencial ou virtual?
Virtual. Virtual? Eu sou é uma contradição do processo físico, mas eu prefiro audiência virtual. Eu, como eu lhe falei no começo, eu não sou um advogado de muita audiência, embora tenha feito muitas audiências na minha vida, né, que eu acho que é uma experiência. Mas esse embate, muitas vezes audiências mal conduzidas, o tete a tete, isso não me causa, não me faz bem, não tem uma energia boa. Entendi. É nessa lado, o advogado sai um pouco de mim, assim, o meu coração ainda fica sou muito sentimental, esses embates são desgastantes. Um livro que marcou? Eu gostei muito de uma... não é nada do direito, mas eu sou um tenista, assim, frustrado, vamos dizer assim. Eu adoro tênis, mas foi a autobiografia do tenista americano chamado André Agassi. Legal. É fantástica a história de vida dele, é uma história de superação muito bonita. Muito bonita de ser lida, de ser conhecida. Legal, bacana. Se não fosse advogado, seria? Eu acho que seria médico. Mas acho que eu não seria médico cirurgião, não. Um médico de consultório. Prefiro. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Adorei aqui esse nosso bate-papo. Foi ótimo, doutora Carla. Foi um prazer imenso. Gosto de reiterar o meu carinho por você. E desejo todo o sucesso do mundo. O podcast Segredo de Justiça. Obrigado. Obrigada. E para você, não esqueça de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima.